Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Boa tarde, boa noite, né? A gente hoje na próxima aula a ideia, na verdade, é o seguinte, Kivel. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios. Na próxima aula, que seria dia 21, vai ser feriado, né? Tiradentes, 21 de abril, então não temos aula. E dia 28 é a nossa avaliação, então vocês vão ter um tempinho a mais aí para estudar. E basicamente vai cair essa parte que a gente viu até agora, de um pouquinho de equação de Bernoulli, um pouquinho de perda de carga, coisas assim. Acho que as listas de exercícios elas estão bem representativas, até um pouquinho além do que eu vou cobrar na prova, como eu sempre costumo fazer. Eu queria fazer com vocês hoje primeiro o exercício 5, depois o 6 e, se der tempo, o 7. Tem coisas legais aqui, principalmente nesse 5, por isso que eu quero fazer primeiro. E esse 5 aqui ele foge um pouquinho do padrão, né? Por que ele foge um pouquinho do padrão? Porque normalmente, e agora eu mudei de novo a ferramenta que eu uso, agora eu estou usando essa daqui. E agora eu quero fazer o seguinte, aqui. Então o que acontece aqui, ó, pessoal? Normalmente a gente tem, se a gente tiver um probleminha de perda de carga, né, então a gente tem, sei lá, a gente tem uma tubulaçãozinha lá, essa tubulaçãozinha ela vai ter desnível, vai ter perdas de carga pontuais, ela pode ter várias coisas aí. Essa segunda ficou bem ruim, né? Ela pode ter várias coisas aqui. E a gente tem normalmente dois pontos de análise. Vou chamar esse ponto de ponto 1, esse ponto de ponto 2. E o meu fluido está vindo para cá, nessa direção. Então, normalmente, para um problema de perda de carga, o que a gente usa? A gente usa as nossas equaçõezinhas lá. Então, a gente tem que a perda de carga total, que a gente chama de HLT, ela vai ser igual a P1 sobre ρ mais alfa1 V1 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ1, certo? Esse termo aqui todo calculado no primeiro ponto de análise, menos P2 sobre ρ mais alfa2 V2 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ2, tudo isso calculado aqui no ponto 2. Então aqui a gente já viu isso aqui algumas vezes, já exploramos um pouco isso daqui. E normalmente o que acontece? Normalmente você quer saber, por exemplo, a pressão que você vai ter no ponto 2, ou a velocidade, a vazão que você vai ter na tubulação, alguma coisa assim. Então você deixa alguma coisa do lado direito aqui da equação faltando, né? Esse é o fluxo normal. Do lado direito fica faltando alguma equação e do lado esquerdo a gente vai ter a perda de carga, né? As perdas de carga, que vão ser as somas de cada uma das perdas de carga pontuais. Então a gente vai ter um HL1 mais um HL2 mais um HL3 e assim por diante, né? E essa soma desses H's aqui vão me dar o meu HLT, que é minha perda de carga total, e cada um desses H's aqui, ele vai ser calculado pela minha fórmula lá, né, de perda de carga, que a perda de carga, ele era o F, que multiplica L sobre D, que multiplica V barra ao quadrado sobre 2. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o L
sendo o comprimento da tubulação, se for um tubo, ou o comprimento equivalente da parte aqui, da perda de carga localizada, se for uma perda de carga localizada que te dá um comprimento equivalente, D o diâmetro dessa tubulação, V barra a velocidade média do fluido na seção que você está estudando, e o F ele é o meu fator de atrito, né? Então o F ele vem lá do diagrama de Moody, né? Então a gente tem aqui embaixo número de Reynolds, aqui no eixo Y rugosidade relativa, e aí a gente tem aquela retinha assim, né? Que é para fluxo laminar, essa retinha aqui é 64 sobre Reynolds, e depois a gente tem uma zona de transição aqui, e depois as linhas lá do diagrama de Moody em geral, né? Então a gente tem uma linha aqui por baixo assim, as outras linhas aqui por cima. Essa aqui é a nossa carinha do nosso diagrama de Moody. E aqui nessa escala vertical a gente também lê o fator de atrito, que é aquilo que a gente quer ler, né? Então normalmente eu fico com uma rugosidade relativa do lado de cá e eu fico com o fator de atrito do lado de cá, né? Então eu cruzo Reynolds com rugosidade relativa e encontro um fator de atrito. Bom, esse é o caminho normal das coisas, né? Esse é o caminho, né? Então o que a gente faz? Normalmente a gente tem os dados suficientes para calcular o número de Reynolds, normalmente a gente tem a rugosidade relativa, tal. Com tudo isso a gente acha o fator de atrito. O exercício que eu quero trazer para vocês hoje é um exercício que quebra justamente esse caminho, quer dizer, eu não vou ter mais um ponto lá que fala, olha, aqui eu tenho o número de Reynolds, aqui eu tenho a rugosidade relativa, então disso eu tiro o fator de atrito. Hoje a gente vai fazer uns caminhos contrários. Hoje a gente vai ter que calcular o fator de atrito, por exemplo, a partir disso daqui que a gente tem aqui, não a partir do diagrama de Moody. Então, basicamente é por isso que eu quero trazer esse exercício para vocês hoje, tá? Vou dar uma limpadinha aqui para a gente fazer. Então, olha só, se a gente vier aqui na nossa lista que está aqui, o exercício é o seguinte, ó. Você comprou uma casa recentemente e deseja melhorar a vazão de água no andar superior. A baixa vazão é dada por 3 motivos. Primeiro motivo, a pressão fornecida pela cidade é baixa, de 200 kPa manométrico. A tubulação possui um diâmetro pequeno, que é o diâmetro de 1,27 cm, que é meia polegada, e está incrustada, o que aumentou a sua rugosidade relativa para E sobre D igual a 0,05. E o terceiro fator aqui é que o andar superior está a 15 metros do medidor de vazão, né? Você tem um desnível aqui de 15 metros. E aí a gente tem aqui duas opções. A primeira opção seria trocar a tubulação por uma nova, de diâmetro de 1,9 centímetros, diâmetro interno, e lisa, quer dizer, rugosidade relativa a 0. Ou a segunda opção, instalar uma bomba pressurizadora, aqui na verdade, instalar uma bomba pressurizadora nesta posição aqui, capaz de gerar um diferencial de pressão de 300 kPa e manter a tubulação original. E a pergunta é, qual seria a melhor opção? Então, beleza. Então, a gente vai ter que dar uma estudada nisso daí. Vamos lá que o exercício é longo. Então, olha só. Tem vários dados aqui. Como tem vários dados... Vou tirar isso aqui de tela cheia para a gente poder transportar as informações para cá. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer aqui... Primeira coisa que eu quero fazer aqui é copiar essa figura aqui que já tem bastante informação nela. Vamos copiar essa figurinha para cá.
deixar ela aqui no cantinho, assim. Então, beleza, ó. O que a gente tem aqui, ó? Vou trocar essa cor de caneta, que aquela primeira cor eu já não gostei muito. Vamos usar esse pretinho aqui. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o medidor de água, a gente está medindo tudo a partir do medidor de água aqui. A gente tem algumas perdas de carga, né? Algumas distribuídas e algumas concentradas aqui. E a gente tem variação na rugosidade e a gente tem essa bomba aqui para dar um boost na pressão. Aí a gente precisa começar a analisar primeiro a nossa equação básica, a equação da perda de carga lá, que é a perda de carga total, HLT, é aquela equaçãozinha lá, né? Então, P1 sobre ρ mais V1 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais V2 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Lembrando que 1 é sempre no começo do fluxo e 2 é sempre no fim do fluxo. Então, nos dois casos, a gente vai ter 1 aqui e 2 aqui, ó. A gente não pode inverter. E aí, a gente tem que dar uma olhada. Opa, faltou os alfas aqui. Eu ia falar justo do alfa. Aqui é o alfa 1 e aqui é o alfa 2. E a gente tem que dar uma olhada justamente nesses alfas aqui, ó. Por quê? Porque lembra que se eu tiver o Reynolds menor do que 2.300, o meu alfa vai ser igual a 2. E se eu tiver o número de Reynolds maior do que 2.300, na verdade, até podemos mexer nesse 2.300 aqui, mas vamos lá, turbulento, o meu alfa vai ser igual a 1. Beleza. Como que eu calculo o número de Reynolds nessa situação aqui, ó? Imagina que no circuito original eu vou ter esse diâmetro de 1,27 centímetros, a minha rugosidade ela vai ser essa de 0,05 e eu não vou ter essa bomba aqui, ó, para fazer esse incremento de potência aqui, né? Então a minha perda de carga que eu vou ter, ela vai ser quase a perda de carga total aqui da tubulação, tirando esse cotovelinho aqui, que não vai fazer muita diferença, mas a gente vai tomar cuidado com ele aqui, a gente vai inserir ele com calma aqui, ó. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nas perdas de carga que a gente tem aqui em comum nas duas tubulações primeiro. Por que eu vou fazer isso, inclusive? Porque para calcular o número de Reynolds, eu preciso saber a vazão. E eu não tenho a vazão aqui, né? E a vazão, lembra, pela nossa equação da continuidade lá, né? Que é, nesse caso aqui, vazão que entra igual a vazão que sai. A velocidade da água aqui embaixo, ó, entrando na tubulação, vai ser a mesma velocidade da água que está saindo aqui em cima, né? Então, eu não consigo saber exatamente a velocidade se eu aplicar isso daqui, porque essas velocidades vão ser iguais. Eu vou ter que dar uma olhada neste termo de perda de carga aqui do lado e vocês vão ver que é meio chatinho de calcular ele, porque como a gente não tem a velocidade, a gente também não tem Reynolds e tal, e aí para calcular o fator de atrito a gente vai ter que pensar um pouco aí como é que a gente vai fazer. Mas é por isso que eu quis trazer esse exercício para vocês. Então vamos dar uma olhadinha primeiro nas perdas de carga aqui, ó. A gente tem, primeiro, de tubulação lisa, tem 7 metros aqui, mais 15 metros aqui, mais 1 metro daqui. Dá 23 metros de tubo. Então, de tubo, a gente tem 23 metros. Depois a gente tem 2 cotovelos. Na verdade, sem a bomba aqui a gente tem 2 cotovelos, e com a bomba a gente teria 1 cotovelo, né? Mas eu vou colocar aqui 2 cotovelos por enquanto, depois a gente
calcula. E basicamente é isso. A gente tem lá, na verdade é só isso que a gente tem de perda de carga, os tubos e os cotovelos aqui, ó. De tubulação, a gente vai pensar o seguinte, ó. Para tubulação, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui a minha perda de carga, que eu vou chamar de HL do tubo aqui, é igual a F L sobre D V barra ao quadrado sobre 2. Beleza. O comprimento da tubulação eu tenho. O diâmetro da tubulação, ele varia nos dois casos aqui, mas primeiro a gente quer calcular este caso, essa opção 2 aqui, sem a bomba, só para a gente saber qual que seria a vazão inicial aqui, porque evidentemente a gente vai aumentar essa vazão, e aí se na vazão inicial eu já tiver um fluxo turbulento, então para as outras vazões eu sei que eu vou ter fluxo turbulento, não preciso me preocupar mais. Mas se na primeira vazão eu tiver um fluxo laminar, aí a coisa vai complicar um pouco. Bom, eu tenho isso daqui, ó. O que eu tenho da tubulação? O L eu tenho e o D eu tenho, para o caso original aqui, para os 1,27 centímetros. A velocidade eu não tenho e o fator de atrito aqui eu também não tenho. Então isso daqui vai ser o quê? Vai ser FV barra ao quadrado, que multiplica L sobre 2D, né? Então a gente tem 23 dividido por 2 vezes o diâmetro. Então 2 vezes 0,0127. Lembra que quando eu estou calculando esse L sobre D aqui, os dois têm que estar na mesma unidade, hein? Então ou os dois em milímetros ou os dois em metros. Aqui no caso eu estou deixando os dois em metros na minha calculadora. Então isso daqui vai me dar FV ao quadrado, que multiplica 905,51. Aqui, pronto. Beleza. Agora o que eu faço? Bom, eu tenho os cotovelos aqui. Para os cotovelos, o que eu tenho? Eu preciso dar uma olhada nos meus slides lá. Aqui, ó, vamos pegar a parte de perda de carga aqui. E a gente precisa ver a perda de carga no cotovelo. Tem uma tabelinha. Aqui, ó, cotovelo de 90 graus. Comprimento equivalente por diâmetro é 30, né? Então, cotovelo aqui a gente vai ter o quê? A gente vai usar F, comprimento equivalente por diâmetro, V barra ao quadrado sobre 2. A gente sabe que isso daqui vale 30 para o cotovelo, né? E a gente sabe que a gente tem 2 cotovelos. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 2. Esse 2 aqui corta com esse 2. Esse LD sobre LQ sobre D vale 30. Então, isso daqui vale 30 F V barra ao quadrado. Beleza. Então, essas são as minhas perdas de carga. Agora, o que eu tenho do lado direito da equação? Do lado direito da equação, eu tenho uma pressão P1 igual a 200 kPa, que já é manométrica. Então, P1 é 200 kPa manométrico. P2 é a pressão atmosférica. Então, P2, a gente pode dizer que ela é 0 manométrica. As velocidades V1 e V2 são iguais. Então, V1 barra
é igual a V2 barra. Isso aqui é importante porque se os alfas forem iguais, e aliás os alfas são iguais também, porque como o diâmetro da tubulação é o mesmo, então a gente não tem como ter fluxo laminar num ponto e turbulento no outro se a velocidade é a mesma, né? Então a gente sabe que alfa1 V1 é igual a alfa2 V2, a gente já sabe isso, então a gente sabe que esses termos aqui vão cancelar. Z1 é o meu nível aqui embaixo, que eu vou chamar de 0 metros, e Z2 vai ser o nível superior aqui, que é o nível de 15 metros. Então, Z2, 15 metros. Substituindo tudo isso daí na nossa equação aí, o que a gente tem? A gente tem HLT vai ser igual a P1 menos P2 sobre ρ. Bom, P2 é 0, então eu vou ficar com P1 sobre ρ. V1, alfa1 V1 ao quadrado e alfa2 V2 ao quadrado são iguais, eles vão cancelar. E GZ1 mais GZ1 menos GZ2 vai me dar G, que multiplica 0 menos 15, então eu vou ter menos 15G. A gente sabe que, aqui, só para constar, ρ é 999 kg por metro cúbico e G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então tá aqui, ó. E a minha pressão P1 a gente sabe que é de 200 kPa, então 200.000 Pascal. Então meu HLT ele vale 200.000 dividido por 999 menos 15 vezes 9,81. Isso aqui dá 53,05. Que unidade é essa? Joule por quilograma. Beleza. Aí você pode me perguntar, o que eu faço com isso agora? Se eu combinar essas duas equações aqui, ó, se eu combinar essa primeira, aliás, as duas equações não, né? Se eu combinar o HLT que eu vou obter da soma aqui da perda de carga do tubo com a perda de carga dos cotovelos, se eu combinar isso daqui com esse HLT que a gente calculou aqui do lado direito, o que a gente vai obter? A gente vai obter que isso aqui que eu calculei agora, 53,05, isso daqui vai ser igual a 905,51 mais 30 é 935,51 F V barra ao quadrado. Beleza. Então, eu estou querendo calcular a velocidade, então a minha velocidade ela vai ser 53,05 dividido por 935,51, que multiplica F raiz. E agora, como é que eu calculo isso? Bom, agora funciona assim, ó. A gente vai ter que trabalhar com essas planilhas aqui, ó, certo? A planilha do número de Reynolds e a planilha que a gente vai usar para resolver o problema. Então, o que a gente sabe, ó? A gente sabe que eu vou ter um fator de atrito F. Esse F, eu vou chamar ele de F inicial aqui, que vai ser um chute inicial, que eu não sei o quanto que vale. Eu vou deixar zerado por enquanto, depois a gente vê o quanto que vale isso daqui. Esse fator de atrito, o que vai acontecer com esse fator de atrito? Ele vai me gerar uma velocidade tal qual a gente calculou aqui, ó, né? A velocidade ela vai ser raiz de 53,05 dividido por 935,51 F.
Então eu vou colocar isso aqui na minha planilha. Olha só. A minha velocidade, ela vai ser raiz quadrada de 53,05 dividido por 935,51, aliás, que multiplica esse F inicial aqui. A gente já sabe que ele não pode ser zero porque vai dar errado aqui. Então eu vou botar 0,01 aqui. Pronto. É um chute inicial qualquer aqui. Beleza. Com essa velocidade, o que eu sei? Eu tenho os dados agora do meu líquido lá, né? Então aqui, ó. Aqui, gente, desculpa. Tá aqui, ó. A gente tem os dados da água aqui, ó. Então eu vou ter a densidade da água, que é de 999 kg por metro cúbico. Então, o ρ vai ser de 999. Isso aqui é metros por segundo. Isso aqui é quilograma por metro cúbico. A velocidade já está lá em cima. O diâmetro da tubulação é de 0,0127 metros. A nossa viscosidade, ela está aqui, ó, 8,93 vezes 10 a menos 4 pascal segundo. Então, 8,93 vezes 10 a menos 4 pascal segundo. Tá aqui. Com isso, eu consigo calcular um número de Reynolds. Eu vou calcular um número de Reynolds. Esse número de Reynolds aqui, ele vai ser igual a ρ V D dividido por μ. Esse é o meu número de Reynolds aqui. Vamos deixar ele assim, bonitão para vocês verem aqui. Deu um Reynolds de 33.000. Beleza. Com esse número de Reynolds aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quero fazer assim. E aqui embaixo eu quero colocar essa planilha mesmo. Tá aqui, ó. Agora, faltou falar que eu tenho a rugosidade do caso inicial, que é 0,05. Então, o nosso E sobre D é 0,05. Beleza. Isso aqui não tem unidade. Isso aqui não tem unidade. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer essa rugosidade relativa aqui igual a essa rugosidade relativa que está aqui. Beleza. E este número de Reynolds que está aqui igual a esse número de Reynolds que está aqui calculado. Beleza. Isso daqui, ó, olha só. Isso daqui me deu um novo fator de atrito, né? Então eu comecei com um fator de atrito de 0,01. Ele calculou velocidade, calculou o ρ, calculou calculou velocidade. Com o ρ, o diâmetro e a viscosidade, eu calculo o número de Reynolds. A rugosidade relativa da tubulação eu tenho. Joguei aqui na minha tabela, calculei um novo fator de atrito. Falei, pô, e agora? Agora eu copio esse fator de atrito aqui, ó. E vou colar aqui no meu chute inicial. Olha só. Colar valores. Bom. Colei o valor, ele recalculou tudo aqui para mim e me deu um novo fator de atrito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar aqui de novo. Vou colar esse negócio aqui. Beleza. Vocês estão vendo que ele está aproximando cada vez mais. Então eu vou repetir o procedimento aqui. Vou copiar.
E vou colar aqui de novo. Já tá bem longe, mas vamos fazer mais uma vez. Copiar. Quantas vezes tem que fazer esse processo, professor? Até você achar que chegou numa precisão legalzinha. Aqui, ó, a gente já tá com, ó, 733611283. Aqui tem o 733611284. Já tá uma precisão legal. Então aqui, ó, eu cheguei nessa velocidade, certo? E essa velocidade, agora que convergiu o meu fator de atrito, essa vai ser a minha velocidade final. Então, depois de fazer esse processinho iterativo, a gente chega que a nossa velocidade, ela é, velocidade média aqui, ela é igual a, vamos pegar da planilhinha lá de novo que eu já esqueci o valor, 0,8792 metros por segundo. Isso aqui depois de fazer as iterações, né? Então, após fazer as iterações. Bom, o que mais que é importante para mim? Se eu olhar no número de Reynolds, meu número de Reynolds deu 12.500 aproximadamente. Isso daqui já é um fluxo turbulento. Se ele já é um fluxo turbulento, eu não preciso me preocupar com o valor do alfa ser diferente de 1. A gente sabe que o valor do alfa vai ser sempre 1. Beleza. Mas a gente ainda não fez nada com relação às hipóteses aqui, né? Agora a gente precisa refazer esse processo aqui para cada uma das hipóteses lá. Então, vamos aumentar a nossa quantidade de páginas aqui. Só vou copiar essa figura para cá. Aí. Então agora sim, agora a gente vai dar uma olhada para essa opção 1 aqui, né? Para esse caso 1 aqui. Então vamos Ctrl Alt mais que dá zoom aqui. Beleza. Então vamos olhar para o caso 1 agora. No caso 1, tá aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter um E sobre D igual a 0. A gente vai ter um diâmetro de 1,9 centímetros. E a gente precisa calcular agora a vazão de água aqui em cima, né? Porque o nosso resultado final vai ser vazão de água. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer o que a gente tem. A gente já sabe que se eu chamar esse ponto aqui de 1 e esse ponto aqui de 2, então a gente sabe que P1 é 200 kPa manométrico. A gente sabe que P2 é 0 Pascal manométrico também. A gente sabe que Z1 é 0 metros, Z2 é 15 metros. A gente sabe que alfa1 V1 barra é alfa2 V2 barra, né? Porque isso não vai mudar aqui, que a tubulação tem sempre diâmetro constante. E a gente precisa calcular as perdas de carga aqui, ó. Então, para calcular as perdas de carga, o que a gente vai ter? De tubo, eu tenho 23 metros e o diâmetro dele é 1,9 metros e a rugosidade relativa é 0. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho lá aqui a minha perda de carga do tubo é igual a F L sobre D V barra ao quadrado sobre 2. De novo, a velocidade eu não tenho, o F eu não tenho. A única coisa que eu consigo calcular aqui é o L sobre 2D aqui, né? Então eu vou ter
L sobre 2D vai me dar 23 dividido por 0,019 vezes 2. Isso aqui me dá 605,23 L sobre D. Aliás, L sobre D nada. FV ao quadrado. Beleza. Isso é para o tubo. Nesse caso aqui, a gente ainda tem 2 cotovelos. Então, para os cotovelos, a gente lembra que o L equivalente sobre D vale 30, lá da tabela. Então, o HL dos cotovelos vai ser F L equivalente sobre D V barra ao quadrado sobre 2 multiplicado por 2 aqui, porque tem 2 cotovelos. Então, isso daqui me dá... Opa, já pus igual aqui. 30 F V barra ao quadrado. Beleza. Então, o nosso HL total... Dá até para colocar aqui mais para baixo. O nosso HL total, ele vai ser o HL do tubo mais o dos cotovelos. Se eu somar aqui, facinho de fazer essa soma, 635, eu coloquei 23 aqui, mas é 263. 263 F V barra ao quadrado. Beleza. O que mais? Aqui do outro lado, a gente tem basicamente as mesmas coisas que a gente tinha, né? Então, se a gente for calcular aqui o HLT igual a mãozinha ruim hoje. P1 sobre ρ mais V alfa 1 V1 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais alfa 2 V2 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Se a gente for calcular isso daqui, a gente vai ter os mesmos dados exatamente que a gente colocou no caso anterior aqui, né? Então, a gente tem P1 igual, P2 igual, alfa 1 V1 é alfa 2 V2, Z1 é 0, Z2 é 15. Então, se a gente voltar para cá, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o meu HLT continua sendo os 53,05 joules por quilograma. E aí, se a gente utilizar o que a gente fez aqui na página anterior, a única coisa que vai mudar é esse 935,51F vai virar 635,263F aqui. Então, a gente já sabe do passo anterior que a nossa velocidade V barra ela vai ser raiz de 53,05 dividido por 635,263F. E aí a gente pode ir lá para as nossas planilhas e fazer exatamente a mesma coisa que a gente já tinha feito. A única diferença é na forma de calcular a velocidade aqui, porque este número aqui agora é 635,263. Beleza. E olha só, eu já nem mexi no F aqui, eu parti desse F que estava aqui, e ele vai dar, obviamente, diferente do F que está aqui. Então, a gente vai ter que fazer as interações de novo. Copia aqui, cola aqui, copia aqui, cola aqui. Ô, professor, você não tem que colocar o E sobre D igual a 0? Sim, obrigado por me lembrar. Aqui. Agora mudou pra caramba, sem problema. Copia aqui. Cola aqui. Copia aqui. Trocar Não, por... também não teria que trocar os dados aqui, tipo o diâmetro, essas coisas? Ah, sim, mudou o diâmetro também, né? É, então. Tá certo, tá certo. Isso se chama cansaço.
Tudo bem, tranquilo. Mas obrigado, viu? Obrigado por me lembrar. Imagina. Vamos lá, agora eu vou fazer a interação correta aqui, né? Copia, cola, copia, cola. Você vai fazendo isso até você se cansar. Cola. 217717. Vou fazer mais uma vez, né? Fica bem bonitinho aqui. Aí, ó. Já tem uns números bem legais aqui. Então, olha só. Eu tenho agora um número de Reynolds aumentado, né? Olha só que interessante. Eu aumentei o diâmetro, né? Lembra que o Reynolds é ρ × d sobre μ. Aumentei o diâmetro e o resultado de aumentar o diâmetro foi um aumento de velocidade. Então, eu aumentei pra caramba o número de Reynolds, né? A gente subiu de 12.500 para 41.600 aqui. A gente teve um efeito sobreposto. A minha velocidade também subiu. No caso anterior, ela era de 0,87, 88. E agora a gente tem uma velocidade de 1,96 metros por segundo aqui, mais ou menos. Então, a nossa velocidade depois das interações aqui, ela vai ser de 1,96 aproximadamente metros por segundo. Beleza. E aí a gente tem uma terceira opção para ver, que é o caso 2, né? A gente tinha o caso original, que a gente já viu, o caso 1, que a gente já viu. Agora a gente vai ver o caso 2. No caso 2, eu tenho essa bomba intermediária aqui que me gera mais 300 kPa, mas a tubulação não foi alterada. Então a gente vai ter que recalcular a coisa toda aí. Então vamos lá, vou colar aqui. Aí. Então aqui vamos fazer um pouquinho maior. Aqui a gente tem... Aqui tá certo. Aqui a gente tem o ponto 1. Aqui a gente tem o ponto 2. Só que aqui a coisa muda um pouco de figura, né? Porque agora a gente tem um cotovelo só e a gente tem uma bomba aqui que me gera um diferencial de pressão de 300 kPa. Então a gente vai ter que entrar com isso aqui na minha tubulação. Bom, como que eu faço? Eu faço assim, ó. A gente vai usar a mesma equação lá de sempre. A gente está no caso 2. Nossa. Deixa eu dar um zoom aqui, senão eu não consigo escrever direito. Pera aí. Agora sim. Aqui a gente está no caso 2. E no caso 2, a gente tem o diâmetro da tubulação é igual a 1,27 centímetros e a rugosidade relativa é igual a 0,05 e a gente tem a bomba que nos gera um delta P de 300 kPa manômetro. Beleza. Como que a gente vai fazer? Basicamente é da mesma forma, vai mudar algumas coisinhas. Então aqui, ó, a perda de carga do tubo liso aqui não vai mudar, né? Então, para a tubulação, a gente tem o diâmetro, a gente está usando D, né? O diâmetro de 1,27 centímetros e o comprimento de 23 metros. Se a gente pegar lá na página 1, a gente já calculou isso daqui e deu 905,51 FV/². Então não preciso me preocupar nessa parte do tubo aqui, ó, né? Aqui eu vou ter um cálculo que a gente já fez e o HL do tubo
vai ser igual a 905,51, que multiplica FV barra ao quadrado. Beleza. Depois o que a gente tem? A gente tem os cotovelos, que também é muito parecido. Só que agora a gente tem um cotovelo só, né? Então é cotovelo. Para o cotovelo, o HL do cotovelo, ele é F, L sobre D, V, aqui é o L equivalente, V barra ao quadrado sobre 2. E esse L sobre D do cotovelo vale 30, né? Então, como eu não tenho dois cotovelos, eu tenho um só, esse 30 aqui agora vai dividir por 2 e eu vou ficar com 15 F V barra ao quadrado para os cotovelos. Beleza. Essas são as perdas de carga. O que eu posso incluir aqui, ó? Eu posso incluir o ganho de carga da bomba, né? O ganho de carga, ele é uma perda de carga com sinal negativo. Então, a gente tem o ΔH da bomba, ele vai ser o quê? Ele vai ser, vamos dar uma olhada lá na nossa aulinha. Quando a gente chegou na bomba, aqui ó, o ΔH da bomba, ele é o diferencial de pressão da bomba dividido pela densidade da água. Então, o ΔH da bomba, ele vai ser o ΔP da bomba dividido pelo ρ. Isso aqui vai nos dar ΔP da bomba 300 kPa, então 300 mil, dividido por 999 kg por metro cúbico. Isso daqui dá aproximadamente, vamos lá, 3.003 joule por quilograma, mesma coisa. Só que agora, como que a nossa equação vai ficar? A nossa equação vai ficar assim, ó. Vamos traçar um risquinho aqui. A nossa equação vai ficar com essa cara aqui, ó. HLT menos o ΔH da bomba é igual a mesma coisa. P1 sobre ρ mais alfa 1, isso aqui é um sinal demais, V1 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais alfa 2 V2 barra ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Beleza. Esse lado aqui a gente já calculou duas vezes, né? Isso aqui a gente já sabe que dá 53,05 quilogramas, aliás, joules por quilograma. Beleza? Isso aqui, esse ΔH da bomba, a gente sabe que dá 3.003, nada joules por quilograma. E esse cara aqui, a gente sabe que dá 920 agora. 0,51 aliás, F V barra ao quadrado. Essa conta do ΔP aqui, com certeza eu fiz errado, hein? 300 mil por mil tem que dar perto de 300, não 3 mil, né? 300 mil, digitei zero errado aqui. Não. Isso aqui dá 300,3, não 3 mil. Então, 300,3. Aqui sim, 300,3. Então, se a gente passar para o outro lado, manipular e tudo mais, o que a gente vai ter? Lembra que tem um sinal de menos aqui, né? Vai passar para lá positivo. Então, a gente vai ter 920,51 F V barra ao quadrado é igual a 353,35 joule
por quilograma. Beleza, passando 920,51 dividindo, tira a raiz e tudo mais. Isso aqui vai me dar uma velocidade de raiz quadrada de 353,35 dividido por 920,51 F. E agora a gente está pronto para fazer a continha lá. Então, vai para cá. Aqui a gente já tem. Agora eu não vou ser orelha de colocar os dados errados. Então, o nosso diâmetro aqui volta a ser 0,127. O nosso E sobre D volta a ser 0,05 aqui. Então, os dados já estão atualizados aqui. E agora, eu preciso mudar a fórmula da velocidade. Então, esse número de cima muda para 353,35 e o número de baixo muda para 920,51. Aí a gente vai fazer o procedimento iterativo aqui de novo. Então vamos lá. Copia. Rola. Vou soltar a calculadora aqui. Então, agilidade. Copia. Rola. Copia. Rola. Copia. Rola. Tá bom. Então olha só. A gente chegou numa velocidade aqui, ó, de 2,305 metros por segundo. Então, o que acontece? Neste exercício aqui, a gente tem o caso de trocar a tubulação, que vai me dar uma velocidade de 1,96 metros por segundo, e eu tenho o caso de colocar uma bomba aqui que vai me dar uma velocidade de 2,305 metros por segundo. Acabou aqui o exercício? Não acabou. Por quê? Porque eu quero mais vazão, eu não quero necessariamente mais velocidade. Se eu quero mais vazão, agora eu tenho que calcular a vazão. Eu tenho a velocidade e eu tenho que multiplicar pela área. Então, no caso 1 aqui, a minha vazão, ela vai ser a velocidade que multiplica a área da seção transversal. A velocidade é de 1,96 metros por segundo. A área da seção transversal vai ser π, vamos anotar aqui embaixo, só para a gente lembrar. A formulinha, π, diâmetro ao quadrado, sobre 4. Isso aqui vai me dar π vezes 0,019 ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui me dá 2,83 metros quadrados. Aliás, metros quadrados não, vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se eu multiplicar isso daqui pela velocidade de 1,96, isso aqui vai me dar 5,55 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. 5,55 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo é a mesma coisa, se você multiplicar por 1000, é mais ou menos meio litro por segundo aí. Isso aqui é aproximadamente 0,555 litros por segundo de vazão. Só para a gente ter uma ideia. Aqui a mesma coisa. Então a nossa vazão, ela vai ser a velocidade que multiplica a área. A área é π diâmetro ao quadrado por 4, que é igual a, no nosso caso aqui, π 0,127 ao quadrado por 4. Botou um zero aqui.
0,127 quadrado por 4. 1,267 aproximado 267 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se eu multiplicar pela vazão aqui de 2,305, essa velocidade de 2,305, isso daqui vai me dar aproximadamente 2,92 metros cúbicos por segundo, que é aproximadamente 0. Faltou 10 a menos 4 aqui. Desculpa aí, pessoal. Vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Agora sim, aproximadamente 0,292 litros por segundo. Então aqui eu tenho aproximadamente 300 ml por segundo, no caso 2 com a bomba, enquanto no caso 1 eu tenho meio litro por segundo. Então a nossa resposta final aqui é que a alternativa 1 é melhor. Alternativa 1 é melhor. Nossa senhora, gente. No lugar do R o cara coloca um 2. É esquizofrenia ou não é? Fala aí. Bom, exercício ligeiramente longo, mas é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que a gente consegue utilizar um método interativo aí, ou iterativo, como queira, para calcular a velocidade, né, quando a gente não tem a velocidade para poder calcular o F, assim por diante. E isso daqui é muito importante, porque em diversos casos, né, você tem a tubulação com essa carinha aqui, ó, uma tubulação que ela tem sempre o mesmo diâmetro, né? Se ela tem sempre o mesmo diâmetro e não tem vazamento, não tem nada, vazão que entra, vazão que sai, então ela vai ter a mesma velocidade. Se ela tem a mesma velocidade e o mesmo alfa na entrada e na saída, como é que eu faço para calcular a velocidade se as velocidades desse lado aqui vão cancelar? A única alternativa vai ser a velocidade que vai sobrar, né, o termo de velocidade que vai sobrar na minha perda de carga aqui. E aí, quando eu quero saber isso dessa forma, eu necessariamente tenho que resolver esse exercício da maneira como a gente fez hoje. Beleza? Vamos ver se dá para resolver mais um. Agora sim, o exercício 6, ó. O exercício 6, vamos aumentar aqui para ficar mais legal. O exercício 6 diz o seguinte: dados obtidos de medições com água em uma seção vertical de um tubo de aço galvanizado velho e corroído de 50 mm de diâmetro interno mostram que em um ponto de medição a pressão estática manométrica era de 750 kPa e em um segundo ponto, 40 metros abaixo, a pressão estática manométrica era de 250 kPa. A vazão durante a medição era de 0,015 metros cúbicos por segundo. Aí a primeira pergunta é: estime a rugosidade relativa da tubulação. E a segunda é: qual seria a porcentagem de economia em potência da bomba caso a tubulação fosse trocada por uma nova de mesmo material? Então, olha só. Vamos fazer. Aqui o importante desse exercício aqui é o item A. O item B é perfumaria. Mas a gente vai atacar o exercício aqui. Então, só para a gente anotar os dados aqui. Droga. Deixar em 100% assim. Então a gente tem aqui, ó, um tubo. Então a gente desenha o tubo aqui. Então, aí a gente mediu a pressão em dois pontos aqui, ó. Nesse ponto aqui
a gente tinha 750 kPa manométrico. E nesse ponto de baixo aqui eu tenho 250 kPa manômetro. Beleza. A distância entre esses dois pontos aqui, ó, é de 40 metros. O tubo tem 50 milímetros de diâmetro interno. Então, 50 milímetros de diâmetro interno. E a vazão era de 0,015 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão 0,015 metros cúbicos por segundo. Beleza. Ele quer, no primeiro momento aqui, a rugosidade relativa da tubulação, que a gente estime ela. Então vamos estimar essa rugosidade relativa aí. Como que eu estimo essa rugosidade relativa? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dar uma olhada na minha equação, como é que ela tá. Então a gente tem HLT igual a P1 sobre ρ mais α1 V1 barra quadrado sobre 2 mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais α2 V2 ao quadrado barra sobre 2 mais GZ2. Beleza. O que a gente sabe? Sabe algumas coisas aqui. Primeiro, a gente sabe que vazão que entra é igual a vazão que sai. Então, as velocidades e os alfas são iguais aqui nos meus dois pontos, né? Se eu chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto aqui de ponto 2. Então, isso aqui é igual a isso daqui, eles vão se cancelar. As pressões a gente tem e as densidades também, então beleza. E a gente tem um desnível aqui de 40 metros, né? Então, se eu chamar o ponto 2 de 0, o ponto 1 é 40 metros. Ou se eu chamar o ponto 1 de 0, o ponto 2 vai ser menos 40 metros, porque ele está abaixo, né? Então, de qualquer jeito vai funcionar aí. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos escrever isso daqui tal qual a gente tem. Então, nosso HLT, ele vai valer P1 menos P2 sobre ρ mais G Z1 menos Z2. Então, a gente sabe que isso aqui vale invariavelmente menos 40. O G a gente conhece o valor, o ρ também. O nosso ρ aqui é de 999 kg por metro cúbico. E o nosso G vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Como a gente tem todos os dados aqui, a gente consegue calcular o nosso HLT. Então, o nosso HLT ele vai valer aqui 500.000 dividido por 999 mais 9,81 vezes menos 40. Isso aqui dá aproximadamente 108,1. Opa! Ai, que droga que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? 108,1. Apertei algum botão que não devia aqui. Joules por quilograma. Beleza. A perda de carga do cano, da tubulação, ela vai ser dada o HL do tubo, que ele vai ser também o HL total, porque só tem o tubo aqui. Ela vai ser dada por F L sobre D V barra ao quadrado sobre 2. Beleza.
O comprimento e o diâmetro eu tenho, e a velocidade agora eu tenho, porque eu tenho a vazão, né? Então, se eu tenho a vazão e a minha área, ela é π diâmetro ao quadrado sobre 4. A área vai valer 0,05 ao quadrado vezes π dividido por 4, que é 1,9635 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Se eu multiplicar isso daqui, aliás, eu vou ter que dividir, né? A minha vazão aqui, ela é velocidade que multiplica a área. Então, se eu passar a área dividindo aqui, se eu dividir 0,015 por isso, a gente vai ter que a minha velocidade, ela tem que valer aproximadamente 7,6394 metros por segundo. Beleza, então eu tenho a velocidade. Eu consigo também calcular o número de Reynolds aqui. Não consigo calcular o número de Reynolds, porque eu não tenho a rugosidade relativa, que é o que a gente quer estimar. Mas olha só, como eu tenho a velocidade e eu tenho L sobre D, vai ficar só faltando F aqui, né? Isso daqui vai ser igual a essa velocidade ao quadrado, dividido por 2, que multiplica L sobre D. L é 40 metros, D é 0,05 metros. Isso aqui vai me dar 23.344,4 aproximadamente F. Aí você vê que se eu combinar com o que eu tive aqui em cima, eu consigo calcular rapidamente essa viscosidade, né? Só essa viscosidade não, esse fator de atrito. É só eu dividir 108,1 por essa resposta aqui, né? Então, o meu F, portanto aqui, meu F vai valer 108,1 dividido por 23.344,4. Isso aqui vai me dar 4,63066 vezes 10 a menos 3. Beleza? O fator de atrito não tem unidade. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou calcular o meu número de Reynolds. Então vamos. Até a gente tem algumas coisas aqui, dá pra gente utilizar, ó. A nossa velocidade agora ela é de 7,6394. O ρ está aqui, o diâmetro de 0,05 metros, a viscosidade está aqui, o nosso Reynolds é de 427.310. Beleza. A rugosidade relativa é o que eu quero estimar. E aqui eu não preciso nem me preocupar com isso aqui que está aqui em cima. A rugosidade relativa é o que eu quero estimar, e eu sei que o meu F ele tem que dar 0,00463 e tal. Então a gente vai ter que baixar esse E sobre D aqui, ó. Vamos colocar dar um chute menor aqui. Ó. Aqui tá como 4,63 e 10 a menos 3, 0,004. Não tá chegando, né? Se eu zerar esse epsilon aqui, esse E sobre D não vai chegar. Então tem algo de errado aqui. Vamos ver o que é. Vamos refazer esse HLT aqui. Pode ser que esteja aqui. Então, 500.000 dividido por 999 menos 40 vezes 9,81.
Menos 40 não, né? Não tá certo. É Z1 menos Z2. Menos 40 não, é aqui que eu fiz a bobagem. Ó. Z1 menos Z2 vai dar 0 menos menos 40. Isso aqui é mais 40, né? Tem mais aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos refazer. Então, isso aqui é mais. Este número aqui, ó. Dá 892,9. E agora sim, 892,9 dividido por 0 não, por 23.344,4 dá 0,038. 892. Foi 892. Ó, 500 mil. Ah, e 500 mil, por isso. Tá, beleza. Mas vou refazer aqui. 500 mil dividido por 999 dá 500,5. Mais 40 vezes 9,81 é 892,9. Isso mesmo. Certinho. Agora bateu. Bateu, né? Dividido por 23.344,4 0,038. Agora sim. Então vamos tirar isso aqui daqui. Agora a gente chegou em 0,03825, né? Tá bom. Aí sim, ó. Então vamos trabalhar esse E sobre D aqui para dar 0,001 deu 0,20. Então E sobre D é maior. 0,01. Aqui, ó, já dá bem perto, né? 0,015, 0,011, 0,0105, 38. Mais ou menos, tá, pessoal? Só pra... Aqui é tentativa e erro mesmo. 102. 38,23, tá bem perto já. Não precisa também ser tão... Mas aí o nosso E sobre D deu 0,01015 aqui. Beleza. Alguma coisa assim. Então o nosso E sobre D aqui, ó, ele é aproximadamente 0,01015. Beleza. A gente tem esse E sobre D aqui, ó. Já são 7,15. Eu sabia que não ia dar tempo de fazer o B. Para calcular aquela redução de potência que você ia precisar para o bombeamento lá e tal, o que você precisa fazer? Você precisa basicamente substituir a tubulação aqui por uma tubulação que tenha um E sobre D, que ele fala que é do ferro fundido, né? Então você tem que vir aqui, aqui, ó. A gente tem uma rugosidade relativa para o ferro fundido. Aqui está só a rugosidade, você precisa dividir para o diâmetro para calcular a relativa. Para o ferro fundido, aí você, com essa rugosidade relativa, você vai calcular a energia a energia não, né? Você vai calcular a vazão, e aí com essa vazão você vai ter uma energia que tá dentro do fluido aqui, né? E aí você também, com a vazão, você conseguiria calcular a mesma energia que está dentro do fluido nesta outra situação aqui. Porque você tem basicamente, não é nem energia, vamos ser mais curto aqui. Você vai ter uma perda de carga aqui, ó, que é essa perda de carga que a gente calculou,
E você vai ter uma outra perda de carga se você mudar o fator de atrito, que é onde você vai mudar esse E sobre D aqui. Basicamente, a redução na perda de carga vai ser a redução na quantidade de energia que você vai precisar injetar lá na bomba, né? E aí depois lá na bomba você vai ter aqui o seu ΔP da bomba, ou o ΔH da bomba, ele é o ΔP sobre ρ, e ele também é, quer ver? Isso aqui, ó, a potência dividido, a potência que você entrega para o fluido dividido pela vazão de massa aqui, ó. Potência dividido pela vazão massa aqui. Essa potência aqui é justamente o que você vai precisar, ou esse ΔH da bomba, você vai ter dois ΔHs aqui, né, que você vai precisar vencer. Um que é esse com a tubulação enferrujada, e o outro que vai ser o novo com E sobre D diferente. Aí você só vai ter que comparar esses dois ΔHs e tomando um pouquinho de cuidado, porque eu tenho que multiplicar pela vazão de massa aqui para calcular a potência, né? Então você vai ter na verdade você vai ter a mesma vazão aqui, então você vai ter a mesma vazão máxima, então não muda muito. Achei que ia mudar a velocidade aqui, mas não muda. Então, basicamente, o que você vai ter é a relação entre as perdas de carga aqui da tubulação, vai ser a mesma relação de potência que você vai perder da bomba. É basicamente isso, para o item B.